Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, já aqui com a gente. Tudo bem, Vera? Tudo bom. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes, internautas. Boa tarde, Vera. Ô, Vera, nós... agora mesmo a Gabriela Chenique entrou de Brasília dizendo que tinha tido uma conversa lá entre o Arthur Lira e o presidente do Senado e que não deu em nada, né? E... Bom, esse é o tema do seu comentário, mas acrescentando aí... O que o articulador do governo, o ministro Padilha, tem feito, Vera? Pois é, ele está meio numa corda esticada entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, né, o Sardenberg? Mas começa a haver uma cobrança maior em cima do Alexandre Padilha, que tem sido esse algodão entre cristais, não só na relação entre os presidentes da Câmara e do Senado, mas também nessa contenda que existe entre a área econômica e a área política do governo, mas a cobrança sobre ele para que mostre qual é a base do governo, com quem o governo pode contar ou não, e qual é a agenda, principalmente, que vai ser entabulada no Congresso, essa cobrança começa a ficar mais forte. Houve uma entrevista hoje no jornal o Globo do senador Cid Gomes, dizendo que ele está caminhando para levar o governo para um desastre, mas aí ele fala numa ótica muito particular, que é a ótica do PDT, da esquerda, que não quer o centrão agregado à base, mas a verdade é que o Padilha até agora está tendo pouca margem e pouca capacidade de conduzir a articulação política do governo para que se livre de ficar refém dessa briga entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. O Lira, eu escrevi uma coluna na semana passada, com essa ânsia de controlar o rito das medidas provisórias, estava ameaçando tornar refém o marco fiscal do governo, quando ele disse que daria a relatoria do marco fiscal para a oposição, para o seu próprio partido, o PP. Hoje ele renovou essas ameaças num tom até mais explícito, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que, olha, é o seguinte, eu vou então instalar as comissões para que a gente comece a discutir as medidas provisórias como manda a Constituição. E qual é esse rito? É um rito em que você cria uma comissão mista de senadores e deputados e a relatoria é alternada entre integrantes das duas casas para que ninguém tenha um protagonismo exacerbado em relação ao outro. O Lira ficou muito contrariado do Pacheco ter avançado nisso, atendido uma questão de ordem do senador Renan Calheiros e dito que vai instalar as comissões. E aí falou, quando chegar aqui, essa questão de ordem não vai andar 1 milímetro, aspas literais do presidente da Câmara. E aí quem vai ser mais prejudicado é o governo, porque as MPs não vão andar, vão caducar. E meio quis dizer que então o governo que se exploda porque é ele que manda e acabou. Num gesto de truculência absoluto e que mostra essa intenção dele de transformar a agenda do país em refém dos seus próprios interesses locais, interesses da Câmara. Quando eu escrevi essa coluna, ele me mandou uma mensagem desaforada, dizendo que era uma coluna típica de quem não entendeu nada, de quem está desinformado, eles falam isso. E que o governo estava a favor dele. Estava a favor do rito das MPs que ele também defendia. Acontece que agora, quando o Rodrigo Pacheco falou, vamos instalar as comissões, ele ouviu os líderes no Senado e no Congresso. Líderes do Congresso quer dizer, os líderes que fazem a defesa do governo conjunta nas duas casas. E ali, todos esses foram a favor da volta ao que manda a Constituição. Então, sinal que o governo não está assim tão a favor do Lira. E não importa também. Não importa quem está a favor de quem. A Constituição manda fazer de um determinado jeito, que é o jeito que ele não quer fazer. Então, a gente está nesse impasse, já se passaram quase 90 dias de governo, não se votou absolutamente nada. São mais de 29 as MPs paradas nesses 60 e tantos dias. E a gente não sabe qual vai ser o desfecho disso, porque o Lira diz que, inclusive, se o Supremo decidir alguma coisa a partir daquela decisão do Alessandro Vieira, ele não está nem aí, porque ele pode nem atender. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, o que ele falou sobre o Supremo.
é um líder absolutista do país que nós temos, chamado Arthur Lira, que a partir da presidência da Câmara não admite que mais ninguém cumpra a Constituição, mande cumprir e nem faça nada. Então está instaurado esse impasse, o Lula vai para a China e quando voltar vai ainda ter que ver se tem ambiente para começar a votar alguma coisa no Congresso. Incluindo o tal do arcabouço fiscal. Pois é, Sardenberg, e nisso essa discussão se conecta com a discussão do dia, que é essa, você errou, não errou, né? Só que como que o Banco Central vai sozinho tomar uma decisão de começar a baixar a taxa de juros se o governo não diz qual é o seu jogo, não diz o que quer fazer em matéria fiscal, o Congresso não tem a capacidade nem de começar a votar as poucas medidas que já estão lá que dizem respeito a isso, como a MP que discute a volta do voto de qualidade no CARF. Está parado tudo isso, os dois poderes paralisados, o governo sem dizer qual é a sua agenda econômica e toda a cobrança, e uma cobrança absolutamente acima do tom, para cima do Banco Central. Eu entendi o comunicado de ontem meio como uma coisa assim, olha, chega de pressão política, nós não vamos ceder à pressão política. Talvez, se não tivesse havido tanta pressão política e tivesse havido a apresentação do tal marco fiscal, a nota tivesse vindo num tom bem menos confrontativo, que eu acho que ela tem. Então, as questões estão todas amarradas, não adianta o PT e a ala política do governo só ficarem esbravejando pela volta dos juros, quando nem a ala política do governo, essa que é necessária para fazer a articulação política, consegue montar uma base, montar uma agenda, mandar um raio de um projeto para a Câmara e fazer com que o presidente da Câmara se disponha, se digne a votar as matérias, que afinal é para isso que ele é pago, ele e os demais deputados federais. Tá certo. Vera Magalhães, só para acrescentar uma coisa, na entrevista que você citou lá do Cid Gomes, para mostrar mais uma confusão, na entrevista do Globo, o Cid Gomes disse o seguinte, que quando o Carlos Lupe reuniu o Conselho Nacional de Previdência, do Ministério da Previdência, e tomou a decisão de baixar a taxa de juros do consignado para 1,7%, o Cid Gomes disse que o Lupe tinha conversado com o presidente Lula. Tinha conversado antes com o presidente Lula. E aí foi lá e reduziu. E aí levou uma desautorização de todo mundo, né? Ficou pendurado nessa brocha. O Lula está fazendo um pouco isso, Sardenberg. Se você olhar hoje a cobrança que ele fez em cima do ministro da Educação também, da questão do ensino médio, né? Falei com o Camilo Santana e vamos mexer na coisa do ensino médio. Então, ele primeiro vê o que cola, o que não cola, o que faz sucesso, o que não faz sucesso, senão ele joga no colo do ministro da pasta. Ele está fazendo um pouco isso. Me parece que foi isso que eles fizeram com o Lupe, tanto que o Lupe acho que achou que estava arrasando, né? Falou, o governo quer baixar os juros, vou baixar os juros aqui, numa canetada. Deu no que deu, tiveram todos de voltar atrás, deveria servir de lição para mostrar que não se baixa juros na base da vontade e que a economia é um pouco mais complexa que isso, né? Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal para vocês. Até mais.